Então vamos lá, né? Para que fique bem claro. Então eu vou precisar ter, antes de construir um aplicativo para consumir serviço, eu vou precisar criar o sistema web? Não necessariamente, tá joia? O que você precisa ter aqui? Eu não precisava ter todo esse sistema web aqui criado. Eu já tenho ele, então eu vou consumir serviços dele. Mas obrigatoriamente, se você for desenvolver, por exemplo, um cliente me pediu para me desenvolver um aplicativo de, vamos supor, para pizzaria, né? Ok, tranquilo. Com a base que vocês vão aprender aqui, que é um sistema comercial completo, você vai conseguir trabalhar os pedidos, trabalhar um sistema para pizzaria. Ah, mas eu não tenho muito tempo, eu não gostaria de criar todo esse sistema web para consumir o serviço dele. Então você vai precisar criar a estrutura do banco de dados com os modelos, né? Pode ser utilizando o Entity ou não utilizando o Entity, como nós fizemos, é muito mais fácil, porque aí você só cria as classes. Então, primeiro passo para que vocês entendam que não é necessário, né, você ter todo o sistema web. Mas o que você vai precisar? Se você vai consumir serviço, você precisa disso hospedado em algum local. Se você precisa de hospedagem em algum local, aí vai ser um site, né? Nesse caso, nós vamos construir utilizando a mesma coisa que eu fiz, ASP.NET. Então, você vai gerar um novo projeto, não precisa criar aqui, eu só vou explicar, né? Isso para quem não acompanhou os módulos anteriores em ASP.NET, para quem está começando agora e não está entendendo nada de Web API. Então, se você tiver muita dificuldade, é aquilo que eu falei, faça aquela sequência que eu mostrei anteriormente aí. Então aqui você geraria um projeto web em MVC. Ok. Gerou esse projeto web em MVC, você vai ter uma estrutura parecida com essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês, que é a estrutura MVC. Então isso se você não quiser construir o sistema web, que não é obrigatório mesmo. Aqui então nós vamos ter basicamente a pasta com os controles, com os modelos e com as views. Você vai precisar, dentro dos modelos, de criar as classes para o banco de dados. Então, se eu precisava de uma tabela de usuário, eu criei aqui a classe user. Está tudo em inglês porque eu estou utilizando uma nova padronização, né, que nome de parâmetros, tabelas, banco de dados, essa estrutura, tudo é melhor a gente colocar em uma língua só, para que qualquer outro desenvolvedor de qualquer outro local que compre o seu sistema ou que trabalhe com o seu sistema consiga interpretar. Aí nas views, que são a parte final para o usuário, menus, tudo que aparece você coloca de acordo com a sua linguagem. Então, o ideal de trabalhar é dessa forma. A mesma coisa que eu apliquei nesses sistemas web, eu vou aplicar no aplicativo também. Então, a nossa estrutura de banco de dados, tabelas, nome de campos, tudo vão estar padronizado em inglês. Eu vou sempre falando para vocês as traduções, se vocês quiserem construir já em português aí, tranquilo, né? Podem fazer. Então, vou fazer da mesma forma aqui. Então, nós temos aqui a nossa classe de usuário, onde essa classe de usuário tem aqui um campo username, o campo primeiro nome, né, sobrenome, e assim por aí vai, que são os campos de onde? Da minha tabela, do meu modelo. Então, é claro que você vai precisar construir o seu banco de dados. Não importa se ele vai ser baseado em classe, utilizando aí o Entity Framework, que gera tudo isso de forma automática, aquela maravilha toda. Você não precisa de ter nenhum trabalho de criar tabela, nem nada, né? Já vai ser gerado tudo de forma automatizada. Isso é mostrado também nos cursos. Mas aí você vai precisar, então, de ter os modelos para criar o seu banco de dados. Ok, tranquilo. Tendo os modelos, você vai precisar, né, o controle não vai ser obrigatório, porque o controle e as views é só para que eu possa visualizar o meu sistema web aqui, ó. Mas os modelos, que são as tabelas, a entidade relacional do seu banco de dados, é obrigatória, porque da onde que você vai consumir isso? Então, se você criou aqui os modelos, né, você já tem aí o seu banco de dados, você já tem aí 90% do que precisa, né, para poder consumir o serviço. Aí, obviamente, você faz uma página qualquer, uma index, alguma coisa, e hospeda esse seu sistema. Tendo ele hospedado, você vai precisar de criar aqui, dentro dos controles, a API, que é o que nós vamos começar a partir de agora. Então, você precisa ter não todo o sistema, mas toda a base de dados, todo o banco de dados dele. E uma outra coisa aqui, o seu web config vai precisar, na sua conexão, de mostrar que banco de dados é esse. Então, tudo isso também são explicados nos sistemas em ASP. Ok, se você tem isso hospedado, né, tem os seus modelos aqui dentro e tem a sua conexão apontando para o seu banco de dados, ok. Aí você já pode começar com a API. Então vamos lá, dentro do controle, só para deixar mais bem organizado e separado, eu vou adicionar uma pasta, podem fazer isso aí. Aqui então vou colocar MVC, que é o que nós já tínhamos aqui. Vou colocar todos esses arquivos que foram do meu sistema web dentro dessa MVC. Pode ser MVC ou pode ser web, como você preferir. Vou arrastar para cá. Ok. E eles vão então estar, né, ali dentro. Beleza.
Eles participam de MVC. Isso aqui seria obrigatório para mim criar? Não. O que eu preciso de fazer, então, não são os controles web, são os controles, vou criar uma nova pasta aqui, ó, da minha API. Mas é claro que se eu já tiver criado eles web, né, 90% dele, daquela estrutura, eu vou conseguir aproveitar para a minha API, porque é praticamente tudo igual, muda pouca coisa. Na parte de subir imagens, por exemplo, na parte de buscar alguma coisinha que seja específico para o mobile, vai mudar, mas é pouca coisa. A base toda eu já tinha ela em web. Se você não fez ela em web, claro que você vai ter muito mais trabalho aqui, porque você vai criar os seus controles, né, do zero. Mas então, obrigatório, eu preciso de ter o meu banco de dados, né, o sistema hospedado apontando para ele, e aqui dentro dos controles, os controles da API. Então, isso é obrigatório se você não quiser montar o seu sistema.